Olá, apoiadores. Bem-vindo à nossa 27ª aula. Estamos completando o nosso 4º módulo do 2º curso. É uma honra poder estar conversando com vocês sobre essa construção do apoio no país. Sobre o apoio, ou rede colaborativa, eu tive a oportunidade de participar no processo de organização desse curso em alguns momentos e no processo de aprovação desse projeto PROAD também em alguns momentos. Sobre isso, ficou muito importante para a gente construir um PROAD para executar esse apoio, porque o PROAD ele tem esta dimensão, uma dimensão de escola, dimensão de ensinar como se faz o processo. E nós aproveitamos este apoio do Hospital Oswaldo Cruz para poder construir o projeto Apoiadores, a rede colaborativa, aprender como se faz isso com pessoas competentes e com pessoas muito bem informadas, e nós estamos numa disputa permanente enquanto apoiadores, né? Existe hoje no país um conglomerado de propostas de organização de apoio realizado pela Atenção Básica, apoio realizado pelos SEMES do Ministério, apoio realizado pelas Secretarias de Estado, apoio realizado por alguns municípios, pelos COSENs, enfim, o próprio CONASEMS tem um processo de apoio, e existe uma miscelânea de proposições que muitas vezes não se dialogam e não se interagem corretamente, fazendo com que o apoio, a construção da rede colaborativa tenha sempre sido um processo, um desafio gigantesco para não confrontar essas outras formatações que o apoio teve, e tem, né? Nós sabemos, por exemplo, da importância que tem o apoiador hoje nessa conversa com o gestor municipal, nesse processo de organização dentro do próprio COSENS, no âmbito da bipartite. Muitos apoiadores organizam esse trabalho lá dentro, nas CIR, nas regionais de saúde. Quer dizer, desde um processo de planificação, de mobilização do gestor municipal, de organização desse trabalho regional, o nosso apoio teve um grande trabalho, um grande avanço nesse sentido. Vocês estão todos de parabéns, a gente só tem elogios a esse respeito. Mas eu queria aproveitar este momento para estar conversando com a Débora Bertucci, que é a nossa professora também, que faz um processo de apoio conosco aqui. E Débora tem uma experiência bem interessante a respeito dessa questão de educação permanente e do apoio, como professora e como profissional na área da saúde. Uma enfermeira muito bem qualificada para isso, né? E eu queria fazer uma pergunta, Débora. Muito bem, nós estamos hoje nessa dimensão, na dimensão da região de saúde, na dimensão do apoiador na região de saúde. Eu fico imaginando, a gente sempre discutiu o apoiador não fazer o processo de regionalização. Não é ele quem faz, mas ele capacita o gestor municipal a fazer o processo de regionalização. Então, mais ou menos, seria, ao invés de fazer por, seria fazer com o gestor municipal, né? E eu queria discutir um pouco com você, Débora, essa situação, né? Como é que você vê o papel do apoio, do coordenador do apoio, nesta lógica, né, na lógica da educação permanente de saúde e da educação continuada? Qual é a diferença entre as duas coisas? Como é que você vê o papel do apoiador frente a essas duas técnicas leves? Bom, é um prazer estar com vocês também, estar nesse processo da construção da rede colaborativa tem sido uma experiência muito interessante, e eu queria dizer, sim, algumas questões a partir da sua pergunta. Bom, primeiro eu queria dizer que o coordenador do apoio hoje, na minha opinião, é um articulador de processo junto aos apoiadores, né, nas regiões de saúde do Estado. Eu acho que esse é um movimento importante, onde o coordenador pode disparar vários processos de educação permanente e educação continuada. Diferenciando o que é educação permanente e o que é educação continuada, a educação continuada é aquilo que a gente diz que todos os trabalhadores precisam se atualizar. Então, a gente
produzir processos de capacitação, qualificação, né, do apoiador a partir de temas, assuntos. Então, ser um processo de atualização de questões que são fundamentais para o processo que ele está desenvolvendo. A educação permanente é diferente, porque a educação permanente tem que colocar em análise o processo de trabalho de cada apoiador. Então, produzir processos de educação permanente no contexto do grupo de apoiadores do Estado é poder colocar o que eles estão fazendo, a prática do apoiador, como elemento, matéria-prima do processamento, né, que deve ocorrer, e assim produzir aprendizado, né? O apoiador trabalha muito mais no campo das relações, da tecnologia leve. Então, a produção de processos, né, de movimentos que coloque em análise o processo de trabalho do apoiador, ele é fundamental. Então, ter espaços de educação permanente é poder falar do que cada um tem feito no processo de apoio junto aos gestores municipais da região, né? Então, por isso que fazer essa diferenciação é importante, porque em alguma medida há uma confusão entre o que é educação permanente e o que é educação continuada. Os dois são importantes. Não é um em detrimento do outro, é só saber que naquele momento você está usando um tipo de estratégia que é importante para aquele processo que está sendo desenvolvido. Então, por exemplo, organizar processos formativos para os apoiadores é fundamental, mas aí de forma organizada, combinada, inclusive envolvendo as universidades, as escolas de saúde da região, que eu acho que é um campo de articulação importante que o COSEMES pode fazer, né? Colocar dentro desse debate professores e universidades que têm disponibilidade para esse processo. A segunda questão, que eu acho que é fundamental, é que o chamado coordenador do apoio, como um articulador, pode fazer esse movimento também de organizar processos formativos formal e processos de educação permanente. Então, problematizar as práticas dos apoiadores, construindo processos em que se pode debater o que cada um está fazendo, é um processo bem importante para o contexto dos movimentos do apoio, e nessa perspectiva, quando você coloca o fazer com e o fazer por, é porque o papel do apoio não é fazer pelo trabalhador, seja do lugar onde ele está, né? Se é um apoiador do COSEMES, ele não pode fazer o processo pelo gestor municipal, ele tem que fazer com os gestores municipais. E isso, estrategicamente, é bem importante, esse debate junto aos gestores da região, porque, numa certa medida, a gente está muito mais acostumado a fazer por do que fazer com. Fazer com dá muita confusão, né? Porque a gente tem que, o tempo inteiro, se articular, combinar processos, e o tempo inteiro estar fazendo análise desse processo, do onde chegou e aonde se quer chegar. Então, o fazer por e fazer com é, na minha opinião, um movimento bem importante de explicitação do próprio projeto que a região tem, né? É lógico que a gente sabe que isso tudo também é dependente dos processos políticos, mas os processos políticos podem ter combinações de uma certa mediação que pode ser feita para chegar no lugar que se é esperado para o Sistema Único de Saúde e para o conjunto dos apoiadores e dos gestores que existem na região, né? Então, acho que esse é um processo muito fundamental. Quando eu falo desse agenciamento do campo das relações, estou dizendo que na relação com o outro, a gente é agenciado pelos processos. Então, naquele momento, a gente consegue fazer as combinações e mediações para
o produto que se espera naquela região. Então, por isso que o fazer com requer muita tecnologia do campo das relações, ou seja, das tecnologias leves, né? Em outros termos, apoiar é bem mais complicado do que simplesmente ser uma pessoa que faça uma assessoria, né? Porque é importante isso. Para mim, eu não tenho a menor dúvida, o apoio é uma tecnologia importante, né? E ela pode ser usada tanto estrategicamente, quanto taticamente, quanto tecnicamente. Eu entendo estrategicamente a escolha pela política pública a ser implementada a partir da luz das necessidades, né? Taticamente é uma dimensão um pouco diferente da estratégica, a gente utiliza isso na forma militar, mas, por exemplo, reunião de grupo é uma forma tática, fazer rodas de conversa é uma forma tática de se operar essa discussão. Então, existe várias táticas que a gente pode utilizar para poder estar desenvolvendo esse trabalho, que é bem mais complicado. E o técnico mesmo é aquele técnico de escola, né? Técnico, por exemplo, eu sou médico, eu tenho uma formação técnica em medicina, o exercício técnico da minha profissão, ela não tem nada de tática, de organização de um processo da necessidade de saúde de uma população e também não é estratégico nessa situação. Então, com esses conceitos, acho que isso é muito importante. Problematizar, para mim, é trazer à luz a necessidade de saúde, a necessidade de organização, a necessidade política, a necessidade estratégica daquela região. Portanto, é uma forma de trabalhar extremamente importante. Eu fico pensando que, de repente, o apoio ele pode ter uma perspectiva futura, Débora, como uma grande ferramenta do futuro. Você é uma pessoa que, na sua história de profissional, já participou da organização de municípios, do Ministério da Saúde, enfim, em escolas, e eu queria, assim, que você fizesse uma abordagem, Débora, sobre como é que você vê o apoio como uma ferramenta para o futuro, ou seja, eu estou olhando para o futuro, estou olhando para 2021, pós-Covid, terceira onda provavelmente na nossa cabeça, novos gestores municipais entrando, um repensar da organização política da própria Secretaria de Estado, porque sempre tem parceiros que, enfim, politicamente têm que ser relocados nessa situação, mesmo dentro do Ministério da Saúde, ou seja, nós temos um futuro de organização do sistema que passa, inclusive, agora por uma discussão dentro do próprio Congresso Nacional. Na sua perspectiva, Débora, como que você acha que o apoio pode ser, de fato, uma ferramenta nessa situação? Na perspectiva de fazer uma adequação da nossa qualidade para responder à necessidade de saúde da população. Como é que eu posso, enquanto apoio, pensar isto, né? Quais as dimensões e quais as perspectivas dessa ferramenta no futuro? Como é que você vê isso? Eu penso que o apoio ele é estruturante na perspectiva da constituição e sustentação das regiões de saúde, e acho, inclusive, que o CONASEMES, junto com as secretarias estaduais e com as estratégias que o Ministério tem desencadeado enquanto apoio aos processos políticos que acontecem nas regiões, precisam ter uma articulação e fazer um movimento próximo, combinado e próximo, sabendo de todas as dificuldades que a gente tem quando a gente junta muitas instituições e muitas pessoas nessa produção de movimentos e processos, né? Mas eu acho que o CONASEMES foi muito feliz quando pensou em estruturar um processo de apoio junto às regiões de saúde nessa perspectiva de apoiar município, porque o Sistema Único de Saúde tem movimentos importantes e profissionalizados para ser realizado, então, ou seja, não é simples ser secretário de saúde, não é simples produzir a política de saúde local e regional, e o apoio com todo o histórico que cada apoiador tem, muitos já foram secretários municipais, já trabalharam nos municípios, são muito bem qualificados para produzir
essa movimentação junto aos gestores municipais. Não será fácil a 2021, com todos os processos que foram que aconteceram em 2020 com a pandemia, e muitas dificuldades estão sendo encontradas na execução da política municipal de saúde. Tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer, porque nós levamos um susto, né, com a pandemia, e muitas coisas ainda precisam ser pensadas em como elas serão reativadas. Então, o apoio, na minha opinião, ele é fundamental e estratégico para esse processo. E acho que a continuidade de processos formativos pensado com isso que a gente está colocando como características, de pensar na oferta de processos de educação permanente, na oferta de educação continuada, ou seja, de formações específicas para temas específicos, com metodologias e com estratégias pedagógicas que possam chegar ao maior número possível das pessoas, e construção de coletivos é interessante, né? Então, são muitos coletivos produzindo vários coletivos, né? Então, acho que essa ideia da produção coletiva no Sistema Único de Saúde, e com a sustentabilidade necessária, né, de maior aporte de recursos, porque a gente tem um histórico de subfinanciamento do sistema. Então, eu acho que isso tudo pode ajudar a gente a constituir uma qualificação do Sistema Único de Saúde em cada região de saúde. Essa ideia do conceito da regionalização, que foi produzida desde o nascimento do Sistema Único de Saúde, para mim, ela é estruturante, né? E, por isso, pensar apoio regional, né, apoio do COSEMES, nessa execução da política de forma regional, eu acho estruturante. Eu acho que a gente precisa mesmo ampliar, né? A gente tem o histórico aí de estados que já têm o COSEMES implantado enquanto apoio aos processos da execução da política nos municípios há muito tempo. Então, essa estratégia do apoio já tem sido experimentada e já tem história, né, de alguns estados. Então, acho que esse fortalecimento, que perfil é esse de apoiador que a gente precisa, e se a gente não tem o perfil adequado, como formá-los, né, ou como botar em processo de desenvolvimento. E eu tenho uma coisa que eu acho que é bem estruturante, assim, qualquer lugar que a gente vai organizar o apoio, ele não está pronto, ele tem que ser produzido, e ele é produzido em ato. Então, na medida que a gente vai construindo os movimentos necessários para a região, a gente também vai constituindo capacidade operativa para a produção do apoio. Então, ofertas de ferramentas para organizar o sistema regional, ofertas de metodologias, de modos de poder produzir esse contexto na região, ele pode ser um desafio e um dispositivo importante nesse processo de constituição do apoio em cada uma das regiões de saúde do Brasil. Eu acho que a gente precisa avançar, a gente precisa qualificar esse processo em todas as regiões do país, e precisa ter apoiadores com capacidade de fazer esses movimentos em cada uma das regiões. Então, acho que a gente tem um desafio enorme pela frente, que é a continuidade desse processo formativo como um processo que sempre vai estar em construção. Ele nunca vai estar acabado, e até porque a gente tem trocas de pessoas, e a troca de pessoas a gente tem mudanças de perfil, e a gente tem que, a partir da qualidade, inclusive, da experiência das pessoas, constituir essa capacidade de apoio do conjunto dos apoiadores em cada uma das regiões de saúde. Então, eu acho que essa continuidade de ter o apoio, né, de ter o apoiador apoiando as regiões, e de ter o processo formativo como matéria-prima de processos de educação continuada e educação permanente, eu acho fundamental. Eu acho que é um aprendizado poder descobrir, mobilizar as pessoas para a produção, inclusive, de ferramentas que são
importante para o processo de apoio, né? Acho que a gente já tem muitas invenções e a gente pode inventar outras coisas, criar outras coisas, né? Então, um pouco por aí. Então, Débora, eu concordo com você. Eu acho que assim, eu acho que o futuro vai determinar exatamente a necessidade. Que o apoio é um instrumento que veio para ficar e que as necessidades de saúde continuam gritando na ouvida de todo mundo. Ou seja, nós temos problemas hoje de organização de sistemas, de qualidade de trabalho e que esse trabalho não vai melhorar de uma hora para outra e a gente vai ter que qualificar isso permanentemente, até por conta dessa grande mobilidade que existe no mercado de trabalho na área da saúde, né?